Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a todos, né, pela possibilidade de apresentar, de fazer a minha apresentação ao espaço, especialmente a doutora Silvana, que, além de tudo, é uma colega de pesquisa, né? Nossa pesquisa, basicamente, a gente tem feito, nesses últimos 2 anos, focando bastante na pesquisa em relação ao coronavírus e alguns aspectos moleculares, principalmente aspectos evolutivos, a relação com o coronavírus e a suscetibilidade de diferentes hospedeiros e a patogênese também. Né? Então, aproveitando esse cenário, eu montei a minha apresentação, e a gente tem visto, essa é um dashboard que é muito comum aí, hoje em dia muita gente segue, desde a mídia mais comum, as pessoas da comunidade em geral e a comunidade científica. Então, essa plataforma da Johns Hopkins, a gente ficou muito familiarizado com o número de dados que eles atualizam sempre e o tipo de dados que eles nos fornecem, desde dados de óbito, dados de número de casos, e aí eles vão acrescentando, como aconteceu, por exemplo, com o número de vacinados, e por aí vai. Então, a gente ficou muito familiarizado com alguns termos, com algumas plataformas, e esse número de dados de coronavírus, ele também foi facilitado pela popularização do sequenciamento dos genomas do coronavírus, né? Então, que era um teste até então caro e nem tão acessível, e o teste de PCR, que é a detecção de genoma, ou inteiro ou parcial, ficou uma coisa muito corriqueira até hoje em dia, perto do que era no passado. Então, a gente pode observar que esses dados epidemiológicos, que eles estão muito disponíveis, né, na mídia de forma geral, essas bases de dados, né, que basicamente eu acabei não mencionando o título da minha palestra, mas é sobre essas bases de dados que eu vou falar sobre hoje, até a produção do conhecimento científico. Essa quantidade de dados em tempo real, ela nos ajuda muito, e, por exemplo, ao longo desses 2 anos, a gente pode observar em questões epidemiológicas, as curvas observadas ao longo desse período curto histórico, né? Então, a gente vê, por exemplo, alguns dos responsáveis por essas curvas, que são a nova nomenclatura, né? As variantes de preocupação, né? Que são as variantes desde a alfa, beta, né? A nova nomenclatura antes ela era determinada pela sua região, a cepa sul-africana e tudo mais, porque a Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma nova nomenclatura, e a partir daí a gente trata elas como delta, epsilon, gama, ômicron, que a ômicron parece uma baita dor de cabeça para todos nós, né? E quando parecia que a pandemia estava talvez se resolvendo ou amenizando, a Omicron, ela mostrou uma efetividade muito grande. E essas cepas, elas são caracterizadas, né? Eu talvez imagino se alguém já tenha mencionado isso na palestra anterior, mas essas cepas são caracterizadas por mutações específicas em proteínas, né? Em genes, na verdade, codificam proteínas ao longo do genoma do coronavírus, e dá para observar nesse gráfico, né, que a Omicron ela tem um arraste de mutações, né? Ela tem uma quantidade de mutações muito maior do que as demais, e essas mutações são de importância clínica, epidemiológica e de efetividade, né? Então, a gente vê uma caracterização diferencial. Então, uma das bases de dados que ficou muito consagrada na pandemia, e ela está sendo muito referenciada, é a base de dados do GISAID, né? E o GISAID, ele tinha uma estrutura muito boa já na sua base de dados, com algumas ferramentas bem interessantes,
E ele basicamente abrigava genomas de vírus que eram vírus respiratórios. Então, ainda existe lá, você pode analisar genomas de influenza, por exemplo, vírus influenza, alguns genomas de coronavírus sazonal, até que ele passou a abrigar os genomas do novo coronavírus, e por conta da sua acessibilidade, das boas características das suas ferramentas, ele passou a ser amplamente utilizado no mundo todo. Ele começou a abrigar sequências de coronavírus vindo do mundo inteiro, e ele ficou bem centralizado, né, em relação à pesquisa, né? Então, ele tem uma quantidade de genomas muito grande. Você tem essas ferramentas bem interessantes, que você pode fazer uma análise comparativa, seja de filogenia, para você classificar as cepas, né, as variantes de preocupação, né? E ele vai fazendo isso de forma em tempo real. Então, o interessante dessas novas bases de dados que elas vêm surgindo, no caso do GISAID, é que essas ferramentas elas são de fácil utilização, elas são amigáveis, né? Então, você não precisa ser um grande conhecedor para utilizar, instalar ferramentas, mas você tem que conhecer os seus dados e saber qual é a sua pergunta. Então, esses dados, eles ajudam na clusterização de genomas virais, por exemplo, né? Eles fazem uma árvore genealógica praticamente em tempo real, na medida que novas cepas vão aparecendo, né? E eles fazem análises filogenéticas mais específicas, mais pontuais também, né? Então, se você tiver uma conexão razoável, né, mas você não precisa nem ter uma grande um computador muito bom, né? Então, você consegue extrair os seus dados e basta você saber o que você está pesquisando. Outra característica, né, que a gente vê nessas bases de dados é você vê a capacidade de infectividade do vírus, como eu falei no caso da Ômicron, né? Então, a infectividade do coronavírus está relacionado com alterações também nessa proteína de superfície, que é a proteína da espícula viral, do spike, né? Então, essa proteína é uma chave para que o vírus ele se insira na célula hospedeira, e ele utiliza como fechadura uma molécula que chama ACE2, né? Então, é bastante conhecida. O ACE2 é uma molécula que está distribuída por praticamente todos os tecidos do nosso organismo, em alguns locais mais, outros menos. A gente fez uma análise, né, que é interessante também falar que o ACE2 ele também persiste em outros hospedeiros na escala evolutiva, né? Há muitos animais, ou na verdade todos os animais, eles têm ACE2, né, que é uma molécula bem importante, né, metabolicamente falando. E aí fica aquela dúvida, né, quais hospedeiros são suscetíveis ao coronavírus, né? Então, logo em abril de 2020, desculpa, logo em abril de 2020, a gente já estava submetendo um artigo fazendo análises tanto do genoma, uma filogenômica viral, né, mostrando que o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, o seu genoma era muito similar a um genoma de morcego visto alguns anos atrás, e que também tinha uma boa similaridade, ele era uma proximidade evolutiva com o genoma de coronavírus encontrado também em pangolins, né? E aí, se tratando do hospedeiro, a gente fez uma dupla análise olhando tanto o vírus quanto o hospedeiro. A gente mostrou que o ACE2 do pangolim, que estava sendo questionado se ele realmente era ou não um intermediário, o ACE2 do pangolim ele apresenta uma homologia intermediária entre o humano e também os morcegos. Então, que esses fatores somados, eles poderiam ser sugestivos de que o
pangolim ele seria um bom intermediário para que o coronavírus saltasse do morcego, usando o pangolim e atingisse o humano, né? Então, a história evolutiva da filogenia também, ela acabaria mostrando isso, né? E aí, a partir daquele momento, os hospedeiros suscetíveis ao novo coronavírus, eles foram aparecendo. Então, primeiro animais de companhia, como felinos, os cães, que eles estão muito próximos à população que estava infectando-se naquele momento. Felinos grandes, né, de zoológico, como leões e tigres, eles já foram detectados como suscetíveis, e partiu-se daí uma grande pesquisa, né? Nós tivemos uma contribuição, né, com a participação da doutora Silvana também, desse nosso grupo, e mostrando que, fazendo uma predição de hospedeiros que habitam nossos biomas brasileiros, e a gente identificou alguns potenciais hospedeiros, como açuçuaranos, alguns canídeos, né, como possíveis hospedeiros também, como o lobo-guará, em especial como uma peça central. Esse artigo foi publicado, né, já a gente sugerindo como peça central o veado de cauda branca, que ele habita o norte do nosso país e ele sobe até, os habitats dele sobe até o Canadá. Então, em grande população, e ele já se mostrou um hospedeiro muito suscetível. O vírus circula entre eles, não se sabe exatamente como que foi a detecção como que esses veados se infectavam, se estão se infectando com o coronavírus, né? Não se sabe qual é a via, mas eles estão se infectando. E tem uma questão que eu levantei, que eu achei interessante, é que importante até de ser levantado, que outros veados também podem ser suscetíveis ao coronavírus, e isso não está sendo visto, né? Então, aqui na América do Sul, a gente tem alguns veados do gênero Mazama, eles são amplamente distribuídos e eles têm uma proximidade evolutiva com o veado de cauda branca, né, que já é conhecido hospedeiro do coronavírus, mas não se tem pesquisado. Então, eu levantei essa questão, e para a gente ter uma ideia, os veados do gênero Mazama, existem espécies endêmicas que estão em São Paulo, uma população que é amplamente, de densidade muito grande e amplamente infectada. Então, mas ainda não foi feita uma grande pesquisa, ou melhor, não foi feita nenhuma pesquisa em relação a esses veados, né? Ampliei essa pesquisa ainda, mostrando que o ACE2, aquela molécula de entrada do coronavírus, ela é muito conservada entre diversos veados ao longo do mundo. Então, a gente pode estar tendo reservatórios do coronavírus em diferentes hábitats, em diferentes localidades. Então, alguns locais a gente ainda tem a pandemia bastante descontrolada, com um número de óbitos grande. Então, que esses hospedeiros eles deveriam ser melhor identificados, né? Então, esse dado ele ainda não foi publicado, mas ele está sob revisão em artigo da EcoHealth. E não só essa análise de suscetibilidade de hospedeiros, ela foi feita pelo nosso grupo, a gente também avaliou a expressão de alguns genes, isso baseando também nossos dados em base de dados online, né? A gente captou, né? Obteve quais eram as proteínas que o coronavírus interagia, quais as proteínas do hospedeiro humano que o coronavírus interagia e como que era a expressão em diferentes tecidos, né? Então, em uma publicação, a gente sugeriu que o coronavírus ele afeta o metabolismo, o catabolismo de forma bastante proeminente. E a expressão das proteínas que o coronavírus interage, ela é diferencial em órgãos
né, e tecidos envolvidos no metabolismo, como pâncreas, o fígado, rins, músculo. Então, uma sugestão é que o Covid-19, né, a doença causada por SARS-CoV-2, teria que ser considerada como uma doença metabólica. Não é à toa que pacientes diabéticos sofriam tanto com esse tipo de doença, né, e um acometimento a óbito muito maior, né? Então, eu não sei se eu fui rápido demais aqui na minha apresentação, mas, de forma geral, a minha mensagem é que os dados eles estão sendo obtidos aí, como a gente está fazendo no nosso grupo, usando apenas o computador. A gente não está indo para o laboratório molhado, né, fazendo nenhum sequenciamento, mas nós estamos aproveitando essa enxurrada de dados que estão sendo disponibilizados em diversas fontes, como o GISAID, o NCBI, né, que são nossas principais fontes e fontes bastante conhecidas. Esses dados eles estão disponíveis, estão flutuando por aí. A gente precisa filtrá-los de acordo com a nossa pesquisa, saber o que presta, o que não presta para a nossa pergunta, os dados que tenham qualidade e aproveitá-los para que a gente possa responder a nossa hipótese e fazer uma publicação científica, uma produção científica, né? E que ela seja de contribuição com a comunidade. Então, eu fico disponível aí para quem tiver alguma dúvida. Por causa do tempo, eu não disponibilizei todas as fontes do nosso artigo, dos nossos artigos, mas os artigos estão destacados aí, eles podem ser baixados na íntegra. O meu contato também está disponibilizado para qualquer dúvida. Agradeço a toda a equipe do Departamento de Informática em Saúde, e também ao colega do Departamento de Neurologia e a todos da organização do evento.